Para finalizar, né, os casos de substituição trigonométrica, a gente vai ver agora o terceiro caso, que é o caso em que aparece termos do tipo x ao quadrado menos a ao quadrado com a igual a uma constante. Então, da mesma forma que eu fiz no vídeo anterior, vamos ver aqui como é que a gente vai dispor a hipotenusa e os catetos, tá? Então, para fazer aparecer uma diferença, a gente precisa que novamente o c seja raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, menos b ao quadrado. Para que apareça isso aqui, então meu a tem que ser x e o meu b tem que ser a. Então, a gente vai dispor os catetos da seguinte forma. A hipotenusa é x, o cateto aqui é a, e o c seria raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado. Quando a gente faz isso, como é que a gente consegue reescrever, em termos de uma função trigonométrica, a razão x sobre a? X sobre a, se você olhar, é hipotenusa sobre cateto oposto, que é o inverso do cosseno, né? Então, a gente sabe que cateto do seno, na verdade, cateto oposto, isso é 1 sobre cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa é o seno. 1 sobre seno é cossecante. Bom, dessa forma que a gente fez, a substituição vai ser x igual a cossecante de θ. Se você for olhar nos livros, em geral, nos livros, a substituição não é cossecante, é secante. Por quê? Porque ele dispõe os catetos da seguinte forma. Mas aí, tanto faz, sabe? A diferença. Eu vou adequar aqui, mas por uma questão de ficar um padrão em relação aos livros, tá? Então, para que chegasse nisso aqui, era só, em vez de eu ter escrito a ao quadrado menos b ao quadrado igual a c ao quadrado, era só eu ter feito a menos c ao quadrado igual a b ao quadrado e repetir a conta. Mas, enfim, fazendo essa mudança aqui nos catetos, x sobre a se torna hipotenusa sobre cateto adjacente, que aí é o inverso do cosseno, que seria a secante. Isso implica que a substituição vai ser x igual a secante de θ, e aí nesse caso o θ ele está entre 0 e π sobre 2, se x sobre a for maior ou igual que 1, e entre x sobre 2, π sobre 2 e π, se x sobre a for menor do que 1, tá? Então, quando a gente faz isso, a derivada é a derivada da secante, secante vezes tangente, e a raiz, repetindo o mesmo passo a passo, não vou fazer novamente, fica, e usando a relação fundamental, que nesse caso agora fica entre tangente e secante, isso dá justamente a tangente de θ. Então, fica como exercício vocês fazerem essa conta, tá? E aí, vamos ver um exemplo. Na lista, nessa lista 2, eu não tenho exemplo desse tipo. Então, eu vou botar um exemplo meu mesmo, tá? E aí, eu só vou fazer um para esse caso mesmo.
Então, vamos supor que a gente quer calcular a integral de 1 sobre raiz de x ao quadrado menos 4. Então, aqui como é que vai ficar a substituição, né? Eu tô aqui com a configuração que a hipotenusa é x, o cateto é x ao quadrado menos 4 e o outro cateto é 2. Então, aqui o x vai ser 2 secante de θ, dx 2 secante vezes tangente dθ, e a raiz de x ao quadrado menos 4 é 2 tangente de θ, tá? Então, aqui vai ficar integral dx é 2 secante de θ, tangente de θ, dθ. E a raiz quadrada é 2 tangente de θ. Então, isso cancelando, isso dá integral da secante, que a gente já viu em outro vídeo, que é ln do módulo da secante mais tangente mais c. Voltando à variável inicial, a gente sabe que secante, a partir dessa relação, é x dividido por 2, e tangente é a raiz de x ao quadrado menos 4 dividido por 2. E aí finalizou. Eu disse que ia fazer só um exemplo, mas aí ia ficar muito curto o vídeo. Então, eu escolhi aqui um exercício do Stuart pra gente trabalhar também um pouquinho, tá? Então, a letra B, a gente vai fazer integral de x ao quadrado raiz de x ao quadrado menos 16. Então, aqui hipotenusa é x, a outra, o cateto é 4, e o outro cateto, x ao quadrado menos 16. E aí as substituições são x é 4 secante de θ, dx 4 secante de θ, tangente de θ dθ, e a raiz de x ao quadrado menos 16 dá 4 tangente de θ. Então, aqui vai ficar integral dx é 4 secante de θ, tangente de θ. O dθ eu vou deixar para botar no final, tá? X ao quadrado dá 16 secante ao quadrado. A raiz dá 4 tangente de θ. Vou ajeitar aqui, que não ficou legal. 16 secante ao quadrado vezes 4 tangente de θ, e em cima tem um tangente de θ. Pronto. Então, aqui a gente consegue cancelar algumas coisas, né? 4 com 4, tangente com tangente, e a gente vai cancelar uma secante dessa. Então, vai ficar 1 sobre 16, integral de 1 sobre secante de θ dθ. Então, como é que a gente faz isso? É simples nesse caso, porque a gente sabe que secante de θ é 1 sobre cosseno de θ. E aí, se você repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai dar cosseno de θ aqui. A integral do cosseno
nada mais é do que o seno. E quem é seno em termos do triângulo retângulo? É cateto oposto, então é raiz 1 sobre 16 vezes seno é cateto oposto, que é a raiz, sobre hipotenusa, que nesse caso a hipotenusa é x. Então, dá a raiz de x ao quadrado menos 16 sobre 16x mais c. E aí, finalizou. Mais um exercício. Esses eu resolvi fazer agora de última hora, viu, minha gente? Então, vamos ver. Esse o Stuart indica como uma questão que exige calculadora. Vamos ver se dá pra gente fazer sim. Então, aqui x é 3 secante de θ. Dx é 3 secante de θ tangente de θ. E a raiz dá 3 tangente de θ. Então, aqui vai ficar integral x ao cubo, que está aqui embaixo, fica 27 secante ao cubo. A raiz é 3 tangente de θ. Tangente de θ é dx é 3 secante de θ. Tangente de θ dθ. E agora eu tive que dar uma pausa porque meu filho tava ali gritando. Bom, como é que a gente faz aqui? A gente vai cancelar o 3, né? Aqui fica 9, então vai sobrar 1/3 da integral. Uma secante aqui a gente vai cancelar, então dá tangente ao quadrado de θ sobre secante ao quadrado de θ. Existem estratégias, assim como a gente fez para produto de seno e cosseno, que dá para você fazer em produtos e quocientes de tangente e secante. Mas, como vocês têm mais facilidade em geral de trabalhar com seno e cosseno, o que eu indico é a gente transformar isso para seno e cosseno. Vamos ver se dá certo. Então, tangente ao quadrado é seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, e secante é 1 sobre cosseno ao quadrado. Secante ao quadrado, né? Então, repetindo a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda, aqui vai cancelar esse com esse e vai ficar a integral de seno ao quadrado, que lá pelaquela primeira relação, isso é 1/2 menos cosseno de 2θ sobre 2. Então, isso vai dar 1/3 vezes integral de 1/2, que é θ sobre 2, menos, que fica seno de 2θ sobre 4 mais c. E aí, assim como a gente fez lá na outra questão, a gente vai fazer aqui, né? A gente sabe, deixa eu reescrever aqui o resultado. Tinha 1/3 vezes θ sobre 2, então fica θ sobre 6, menos seno de 2θ sobre, aqui tinha 4 com 3, 12. Seno de 2θ é 2 seno de θ cosseno de θ
sobre 12. Tudo isso mais C. Então, isso aqui dá θ menos 2. Seno de θ, cosseno de θ, menos 2 não. O 2 eu vou cancelar aqui. Aqui é 12, e aí vai sobrar 6 aqui. Porque cancela, tá? Bom, agora a gente volta para a variável inicial. Eu vou fazer aqui, a gente sabe que x é... Já esqueci, deixa eu olhar aqui. X é 3 secante. 3 secante de θ. A raiz de x ao quadrado menos 9 é 3 tangente de θ. Não é isso? Exato. Então, a gente está com configuração aqui no triângulo, em que aqui é o θ, a hipotenusa é x, o cateto é 3, e aqui é a raiz de x ao quadrado menos 9. Da primeira relação, a gente tira que, se a gente aplica o arco secante dos dois lados, a gente sabe que x sobre 3 é secante de θ, então isso implica que o arco secante de x, o arco secante de x sobre 3 é o arco secante da secante de θ, que dá θ. E como é que a gente vai saber o seno e o cosseno? Basta olhar aqui esse triângulo, tá? Então, isso aqui vai ficar arco secante de x sobre 3 menos. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. E cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. E aí, novamente, essa é uma questão de organização dos termos. Mas é isso. Então, como eu falei no vídeo anterior, no próximo vídeo a gente vai ver a última técnica, que é a técnica de frações parciais, certo? Então, para a semana vocês estudam isso, semana que vem a gente vê somas parciais ou frações parciais, e depois começa a ver os assuntos de cálculo N3. Boa semana aí para todo mundo. Tchau.